Fala, meus confrades, sejam muito bem-vindos. Vão chegando aí, vamos aguardar só um instantinho enquanto o Instagram está notificando aí o pessoal. Já já a gente começa nosso assunto aqui, nosso tema da live. Tem gente até da Turquia aqui com a gente. Vão chegando aí, Beatriz, Luiz Gonçalves aqui na área também. Hoje a gente vai ter uma tarde de conhecimento e conteúdo aqui sobre projeto estrutural com um dos grandes especialistas da engenharia brasileira aí, professor Rangel Lage, que já está aqui na live. Eu já vou convidar aqui o Márcio aqui também, meu amigo. Fala, meu confrade. Vão chegando aí, vamos só, enquanto o Instagram está notificando aqui o pessoal, eu já vou convidar o professor Rangel aqui para dividir a tela com a gente. Mas me digam aí como é que está aí o meu áudio e o meu vídeo aí, como é que está chegando para vocês, está tudo tranquilo? Minha cunhada tá aqui, o de Monteiro, como é que tá aí o áudio e o vídeo? Me confirmem aí, tá tudo legal? Manda um legalzinho aí se tá tudo ok, se vai ficar gravada, pelo menos por 24 horas aqui no perfil vai ficar gravada assim. Eu tenho colocado as lives lá no meu canal do YouTube, só que particularmente essas últimas lives que a gente está fazendo vai ficar por tempo limitado lá também no YouTube. Então vocês vão ter duas oportunidades, 24 horas aqui no perfil para assistir essa live, e vai ser uma live muito importante para quem tem afinidade aí com essa área do projeto estrutural. Vai ser uma aula aqui sobre esse nicho da engenharia civil, como você ingressar nesse nicho, como você trabalhar, né, e pautar sua carreira aí no projeto estrutural. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o professor Rangel, dividir. E assim, o áudio tá ok, o vídeo tá ok. Professor Rangel, meu Tudo grande bom, amigo mestre? Rangel, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Eu tô ouvindo bem. Pessoal, só me confirma aí se tá tudo perfeito com áudio e vídeo aí também, do grande amigo aí Rangel Lage, especialista no tema aí projeto estrutural. É com esse homem aí, viu, gente? Legal, show. Primeiro agradecer de dar um convite, né? A gente já fez alguma live? Eu não lembro. A gente já fez alguma? Fez, Fez, não mas tem fez? tempo, não foi nem esse ano. A gente fez, mas foi ano passado e eu não lembro quando. É, O eu lembro, Gustavo aqui faz também. tempo mesmo, velho. E a gente tem passado por um período que tá tão bacana essa possibilidade de conversar com as Sim, pessoas aqui, né? Então, e ainda mais de poder falar de um tema que eu pessoalmente gosto muito, sou suspeito para falar com o pessoal, porque é uma área que realmente sou apaixonada e trabalho exclusivamente com isso já há 12 anos. É aquela coisa que te toca, fala, cara, isso aqui vai firme, que isso funciona. E por isso eu tenho show. trabalhado tanto em relação a isso. Pronto, então, galera, tá tudo ok aí com áudio e vídeo do Rangel também, né? Pessoal aqui de Fortaleza. Vou pedir só um favorzinho para vocês que eu peço aqui no início de toda a live. Aqui embaixo no vídeo do Rangel tem um aviãozinho lá embaixo. Então eu vou pedir para vocês. Eu sei que é sábado, a galera quer descansar. Mas só que nesse isolamento aqui, por exemplo, aqui em Salvador, que eu trabalho também com reforma, né? Então a gente está com as obras paradas. Tem dia aqui que eu não sei nem se é manhã, tarde ou noite, ou que dia da semana é, porque estou isolado. Eu saio de casa aqui quando eu preciso fazer compra ou algo do tipo. Então, não tem horário para a gente aprender aqui, absorver conteúdo, e vem uma surra de conteúdo de qualidade hoje à tarde. Então, vou pedir para você clicar no aviãozinho lá embaixo e enviar para pelo menos 3 amigos, para convidar eles para a live aí, porque vai ter muita informação importante para quem está mirando esse mercado e esse nicho do projeto estrutural, do cálculo estrutural. E a gente vai ter expertise aqui de alguém como o Rangel, que acabou de falar, 12 anos de experiência, né? E aí eu vou começar da seguinte forma, passando a bola para você, Rangel, e vou pedir para você fazer uma breve síntese da tua trajetória na área de projeto estrutural. Porque, assim, muita gente, eu acredito, essa área é uma das que as pessoas saem da engenharia civil mirando, porque a gente acaba sendo condicionado lá na graduação a pensar em engenharia civil ou como canteiro de obras
para conduzir obra ou como escritório para fazer projeto. E a gente, às vezes, sai até um pouco limitado na visão de mercado de engenharia civil. E a área de projeto estrutural é uma das grandes áreas nobres da engenharia, que muita gente sai da faculdade pensando em trilhar e muitas vezes sai totalmente sem um norte, uma direção do que é que precisa. Aí eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória com o projeto estrutural, depois a gente encaminhar aqui para quais os passos a se trilhar, quais os cuidados que se deve ter, enfim. Mas começa contando um pouquinho da tua história. Bom, vamos lá. Primeiro até tem um comentário da Beatriz aqui, ela está comentando que está começando a especializar em estruturas, e eu tenho recebido cada vez mais esse tipo de comentário. Isso eu gosto muito, porque desde o começo, desde a faculdade, a gente vê o cálculo estrutural, às vezes, como poxa, isso aqui veio só para me reprovar na faculdade. Então, a pessoa já olha com um negócio meio assim, ou às vezes estudou na faculdade de um jeito tão difícil de fazer conexão com a realidade, que o cara já desenvolve um trauma, né? Logo ali. Então, fala, cara, se são só essas duas opções que eu tenho, vou para a obra, eu não quero nem olhar para isso aí. E às vezes o melhor caminho é aquele mais adequado para você, o que eu disse no começo, aquele que realmente toca, e que cada vez mais pessoas fazendo projeto estrutural, maior tem sido a demanda. Isso é outra coisa interessante. E cada vez pessoas fazendo bem, né? Às vezes, pessoas que faziam mal, o cliente experimenta um projeto estrutural e acaba falando mal porque não teve uma boa experiência. Quanto mais pessoas cobrando preço justo e fazendo bem, maior vai ser essa fatia de mercado, sem dúvida. Mas eu vou responder a sua pergunta lá do começo. E aqui, aí já responde a da Beatriz aqui, né? Que também falou, queria depois conselho para quem está iniciando. Assiste a live aqui que você vai sair direcionada. Esse é o caminho. Eu vou contar como foi para mim e como que eu acho que são as outras possibilidades que eu tenho visto que funciona também. No meu caso, eu estava no terceiro ano da faculdade, ainda da graduação, em 2008, e nesse período me surgiu uma oportunidade de, nem de estágio, de entrar como desenhista no escritório de cálculo estrutural. Tá? Desenhista, cadista mesmo, sabe? Eu, de verdade, não sabia muito bem o que era cálculo estrutural. No terceiro ano você tem uma noção, não sabe o que é uma rotina do escritório, o que efetivamente se faz, as etapas de um projeto, como que um projeto entra a arquitetura no escritório, um escritório que faz só isso, tá? Que é o que eu tenho hoje, escritórios que só faz estrutura, a gente não faz outras disciplinas, e depois aquilo sai lá e o cliente executa aquele negócio, você chega na frente do prédio e fala, poxa, que negócio legal, né? Foi eu que projetei, aquele orgulho assim, sabe? A minha criança cresceu. Então, eu não tinha bem noção desses desafios e dessas delícias da profissão, né, de estruturas. Eu sabia AutoCAD e em 2008 foi um período que a gente teve o início de uma sessão grande aí na nossa área, e aí ali eu comecei a desenhava um bloquinho de alvenaria estrutural, no CAD, enfim, aquela coisa toda. Quando eu me formei, nesse período a gente já foi evoluindo, processando, quando eu me formei, eu me tornei coordenador de projetos já nesse escritório, porque era um escritório com quase 20 pessoas, que fazia concreto armado e alvenaria estrutural. Nessa época, em que lugar do Brasil isso? Campinas. Campinas, aí em São Paulo. Estamos aqui e os clientes ainda hoje, os nossos clientes não estão restritos. Isso é uma das coisas legais de cálculo estrutural. Eles não estão necessariamente restritos ao lugar que você está. Quando a gente fala, aqui na minha cidade tem pouca demanda para cálculo estrutural. Você pode ir além dessas fronteiras. A gente tem clientes do Rio Grande do Sul a Manaus. Mas aí, nessa fase ainda, os maiores volumes estavam aqui, na capital, em São Paulo, Campinas, toda essa região. Foi aí que eu me tornei um gerente de equipe, nesse caso da equipe específica de alvenaria estrutural, e aí foi minha carreira, né? Em 2013, eu quase, aspas, fui mandado embora, porque passou uma crise, na hora que o meu gerente falou assim, Rangel, tenho 2 gerentes, meu chefe. Se eu tiver que escolher um, não vai ser você, porque você é o menos experiente, o outro tinha, sei lá, 15 anos. E aquilo foi muito desconfortável, ninguém gosta de ouvir isso. Eu saí do escritório, falei, então eu vou me retirar,
vou esperar ser mandado embora. Eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, e vi que eu tinha uma coisa interessante para o mercado, que era essa habilidade de negociar. Você fez até uma live sobre isso. Você vale o quanto Sim. você negocia, de sentar com o cliente e mostrar porque o cliente, na verdade, ele não quer o projeto, ele quer o valor que aquilo oferece para ele, e entender Perfeito. que eu consegui me conectar com o cliente em relação a isso. Comecei a fechar projetos. Aquela crise que o escritório esperava não aconteceu, e eles vieram atrás de mim: Rangel, volta, pelo amor de Deus, que a gente precisa, que o volume está alto. Aí eu já mandei aquela negociação, beleza. Eu quero ganhar o dobro do que eu estava ganhando, já estava funcionando, e eu quero... Já entrega o valor para isso, né? Já entrega o valor para isso, então... E eu quero que vocês paguem para mim uma especialização em projetos estruturais, porque esse desconforto que eu passei, eu não quero passar mais. Aí toparam, 2012, 2013, por aí, e eu fiz a especialização na Unicamp, que é onde hoje eu dou aula, né? Fiz primeiro a especialização, e 3 anos depois de me formar, já sendo gerente do escritório. A gente acha que já sabe de tudo, né? Não precisa estudar mais. Aí que eu descobri, descobri 2 coisas legais durante a especialização. Primeiro que quando a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo, e a gente está aprendendo todos os dias, ainda bem que é assim. E eu aprendi, e acho que na segunda matéria que eu estava lá, o coordenador do curso, e ainda é o coordenador do curso, me fez um convite para ajudá-lo em parte de uma disciplina de alvenaria estrutural, que era a parte prática. Eu tinha prática, ele tinha teoria, a gente juntou as 2 coisas. E aqui foi, puxa, que negócio legal, aquela sensação de você estar na sala de aula. Eu nunca tinha dado uma aula, de estar na sala de aula, se conectar com as pessoas olharem assim, porque as pessoas geralmente estão assim na cadeira. Aí você começa a falar o que, sabe, faz sentido, a pessoa já faz assim, ó. Cara, quando a pessoa faz assim, já você chega pegou pra o coração. frente aqui, pronto. Você está falando com ela te deu ouvido, você gerou valor para a pessoa e ela se conectou com você. E aqui foi, cara, isso é muito legal. Aí eu comecei a ajudar, enquanto eu era aluno, ajudar, né, a auxiliar em algumas aulas na próxima especialização. E esse próprio professor me convidou para fazer o mestrado. Ele também era coordenador do mestrado e doutorado, e eu fiz o mestrado também na Unicamp. Porque para ser professor, sendo especialista, já é possível ser professor, tá? O título me permite isso, mas a gente sabe que faz falta. A oportunidade é bem menor para quem tem esse grau, né? No caso, as instituições, né, por conta até do prestígio e tudo mais, eles sempre procuram nos seus quadros colocar o máximo de doutores e mestres para poder elevar o grau de reputação, algo do tipo, mas é sim possível. Perfeito. Aí você fez o mestrado na área de estruturas também. Estruturas, especificamente, com o efeito arco em alvenaria estrutural. E daí, esse ano, eu comecei o doutorado também na Unicamp. Aí vai mais uns 4 anos aí, pelo menos. Mas aquele negócio estamos aprendendo todo dia, né? Começou esse ano o doutorado? Foi esse ano. Faz um tempinho para frente. Antes dos 40 anos de idade eu termino, se Deus quiser. Chega doutor antes dos 40. Aí depois um PhD, mais um ano e meio, e aí a gente vê o que faz. E daí, nesse período, em 2015, a gente teve a crise, que você sabe, né? Sim. E daí, realmente, o escritório praticamente zerou, a gente continuou, os gerentes, o dono, e a gente decidiu, foi, cara... eu já tinha muito contato, é um dos pontos principais para você ter um escritório, é relacionamento. Eu não estou falando networking, do ponto de vista de ter uma agenda cheia de gente, eu tenho um LinkedIn com 15, 20 mil contatos. Não, relacionamento com pessoas. E aí eu saí e abri o escritório que eu tenho hoje, junto com um sócio, que é a Soma Cálculo Estrutural, e a gente está aí desde aquela época, montando os projetos que eu desenvolvi diretamente naquele escritório e no nosso, a gente já fez aí perto de 350 edifícios de diversos portes. Fantástico. Aí deixa eu só avisar aqui ao pessoal que, olha, vocês podem fazendo perguntas aqui, viu, durante a live, e a gente vai tentando responder, né, ao longo aqui do tempo que a gente tem. Sei que o tempo é curto, né, o Instagram limita 1 hora aqui, mas a gente vai tentar transmitir o máximo de informação e conteúdo possível aqui. Uma galera boa já chegou aqui, o Vinícius Lorenzi aqui do Fundação Sem Complicação, Rodrigo Cardoso aqui da RCC Engenharia. O Vinícius que tá apanhando o doutorado aí também, né, Vinícius? A gente tá nessa saga aí.
Ah, pronto. Sabadão, Projetão, Gideão, Angelzão, boa. Pois é, rapaz, nem no sábado a gente dá folga aqui pro pessoal. Então aí você startou na área da docência, né? Depois durante já a especialização, mestrado, e hoje em dia você trabalha exclusivamente, seu escritório é exclusivo de projeto estrutural. E essa área de alvenaria estrutural, né, que a gente vê hoje em dia muito mais presente do que, sei lá, alguns anos atrás que a gente via falar muito. O que é que você vê de perspectiva aí dentro dessa área? Da experiência que você tem lá, pelo que você falou, desde 2012 você já projetava alvenaria estrutural. Como é que você faz essa comparação de lá 2012 para hoje, 2020? Como é que está o avanço disso? Só para a gente fazer um recorte aí. Porque uma outra área a gente vê muito projeto estrutural e pensa só na estrutura convencional de concreto armado, né? Mas só que a gente tem também a questão aí de alvenaria estrutural, né? Aqui no escritório a gente desenvolve exclusivamente, isso a gente é especialista de especialização, digamos assim. A gente especializou em projetos estruturais, mas não são todos os sistemas que a gente projeta aqui. A gente especializou em concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto moldado em loco. Exclusivamente esses três sistemas, já respondendo uma dúvida que me perguntaram se a gente faz estruturas metálicas. A gente não projeta aqui no escritório estruturas metálicas, vamos estar um pouco no começo. A alvenaria estrutural, na verdade, eu projeto desde 2008, que eu comecei no escritório fazendo alvenaria, elevações de paredes de alvenaria estrutural. E naquele período, a gente chegou a entregar no escritório, até 2012, 13, 14 também foi um baita ano, em torno de 5 prédios por mês. Então, um volume altíssimo de obras. A alvenaria, ela, desde esse boom, digamos assim, ela cresceu muito pelas vantagens que ela tem. O cliente hoje não quer esperar, imagina, vou pensar no edifício. O edifício, em média, um edifício de 18 pavimentos em concreto, ele vai demorar uns 4 anos para ficar pronto e o cara receber. Na alvenaria eu entrego ele com 2. O cara não quer esperar, comprar na planta, esperar 4 anos para ficar pronto. Então, uma das grandes vantagens que foram, e para que tivesse esse boom, mesmo na época que os custos não eram uma coisa tão preocupante, né? Foi a velocidade. Então, a primeira coisa, que a gente comprava e muito rapidamente recebia o edifício. E o segundo, quando passou-se efetivamente pela essa recessão, custo. Ele é 35% mais barato. Aí os prédios estavam assim, por isso que eu até fiz alguns artigos falando isso, como a alvenaria estrutural é uma alternativa na crise. Como os custos de execução reduzem 30%, alguns prédios que não estavam vendendo, porque quando batia na viabilidade voltava, os clientes não estavam dispostos a pagar aquele preço, você lança bem parecido com o mesmo prédio que você já tinha feito estudo de mercado, com um preço 30% menor, sua venda sobe. Então, essas duas coisas que explodiram. Aí eu não sabia que você também projetava a parede de concreto armado, que é uma metodologia que tem ganhado aí uma repercussão muito grande. A gente conhece até o Danilo Lorenzeto, que trabalha com implantação desse tipo de sistema em construtoras. E aí o que é que você me diz do sistema de parede de concreto armado? O meu primeiro projeto em parede, lá no escritório ainda, que eu trabalhava como gerente, a gente projetou em 2009 o primeiro prédio, antes de se ter norma de parede de concreto, que a norma de parede de concreto é 2013, 2014, não lembro o ano exatamente. Antes a gente projetava com a diretriz SINAT, que eram as informações que a gente tinha. E, cara, o Minha Casa Minha Vida, ele teve um grande... o pessoal especializado que trabalha só com isso, por exemplo, gosta de dizer que não foi o Minha Casa Minha Vida que viabilizou a parede de concreto. Foi a parede de concreto que viabilizou Minha Casa Minha Vida. Por causa exatamente disso. Eu estou dizendo que um prédio de concreto demora 4 anos, que a alvenaria demora 2, e em parede eu consigo fazer com 1. Ou 8 meses, 10 meses, muito mais rápido. Então, aquele entrega de unidades assim, de uma maneira realmente industrializada. O canteiro de obra não é mais um canteiro de obra como a gente conhece, é uma indústria de montagem.
É o que o Danilo Lorenzetto sempre ressalta, né? A questão da industrialização mesmo do processo de construção. Você reduz aí as etapas do processo e aí nessa redução de etapas você diminui custo de retrabalho, você tem mais controle, então enfim. Eu não sabia que você também projetava a parede de concreto armado. Aí a gente está comentando isso só para que quem visa esse mercado entender que não é só estruturas de concreto armado, né? Você tem aí, pelo menos essas três aí que tem tido um destaque, né? O concreto armado, porque já é o convencional, alvenaria estrutural e mais recentemente com o Minha Casa Minha Vida, né? Assim, não, como você disse, o parede de concreto armado viabilizou Minha Casa Minha Vida, mas aí cresceu a cultura desse tipo de sistema, né, em sinergia junto, né? Mas aí você tem mais opções, inclusive, para você trabalhar dentro do que a gente pensa com projeto estrutural para elementos de concreto, que ainda tem lá a parte de metálica e tudo mais, madeira também, que é projeto estrutural. Que uma das coisas, só respondendo a pergunta aqui, a norma de parede de concreto é 16055, é de 2012, para ser mais exato, tá? A alvenaria a gente tem duas, uma para parede de concreto, bloco de concreto, outro para bloco cerâmico, é a 15961 e a 15812. Só responder. Mas aproveitando que você tocou nesse assunto, é uma das dicas que eu dou para quem quer iniciar ou quer deslanchar na carreira. Conheça os sistemas. Está acontecendo uma coisa que as pessoas aprendem na faculdade, a concreto armado, a Cristiana está aí com a gente também, aprende o concreto armado, malemar, como a gente gosta de dizer, né? Aprende assim, mas acha que é o único sistema que existe, e daí quando o cliente chega para você, eu preciso de um projeto em alvenaria estrutural, você fala, hein? Aquele dos bloquinhos, cara, pronto, você perdeu a sua vez, o cara vai atrás de um especialista naquele assunto, vai buscar outros, e você perdeu o bonde, a sua oportunidade. O projeto estrutural, ele começa aí, ele começa na definição, uma das coisas que a gente chama de concepção estrutural, é definir qual o melhor sistema para aquele empreendimento. A gente diz que os empreendimentos têm cara de, esse aqui, por exemplo, dou um exemplo. Se eu pegar a gente tem uma obra, o cara até mandou as fotos, depois tem que postar, lá em Rondonópolis, 150 torres iguaizinhas de 4 pavimentos, que o cara precisava entregar em 1 ano, o prédio inteiro. É a cara da parede de concreto. Não estou dizendo que não dá para fazer outro sistema, mas assim, sabe? Cara, tem que ser em parede de concreto. É um edifício quadradinho, com geometria legal, ele precisa entregar num tempo muito rápido, que poderia ser pré-fabricado, mas isso encarece para residências, e que a gente precisa ter uma repetição muito grande, porque a forma é um dos pontos que preocupa o custo da forma. Eu vou construir um prédio de 30 andares, com grandes vãos. É a cara do concreto armado. Difícil fazer isso. Dá para fazer em parede de concreto. Em alvenaria estrutural não rola. Então, depende do empreendimento. Primeira coisa é isso. Conheça os sistemas. Conheça a vantagem e a desvantagem de cada um deles. Então, quem está na live aí, anota a primeira dica aí para quem quer ingressar no ramo, ou quem já está, né, trilhando os caminhos aí da área de projeto estrutural, conheça os sistemas que você vai se especializar e projetar. Né? Você precisa conhecer para poder analisar justamente isso que o Rangel está falando aí, a viabilidade para cada empreendimento. E de fato é chato você, para o cliente chegar para conversar com vocês e tocar, né, no assunto de um outro modelo de execução, de construção ou de projeto, e você nem saber do que se trata. Aí realmente estragou toda a negociação aí, porque a sua credibilidade vai lá embaixo, né? O cliente fala, não, e se a gente fosse construir em parede de concreto e você não sabe nem do que se trata, para onde vai, fica amarelo ali na hora, né? Aí pronto, acabou a confiança do cliente. Ou até mais, Julião, eu diria, por exemplo, e se o cliente chegou com um projeto, com a ideia de concreto armado, e você, com a sua expertise, com a sua experiência, pode mostrar para ele, cara, se você fizesse, já fiz várias vezes, se você fizer isso aqui em alvenaria estrutural, você vai terminar mais rápido e você vai ser mais econômico. O cara foi, como assim? Me fala um pouquinho mais. Você ganhou o cliente. Entendeu? O cliente vai sempre querer fazer com você e te recomendar. Olha, eu fui no calculista com uma ideia e o cara abriu a minha mente, eu topei, fiz aqui, entendeu? Pode ser que o cara nem tope, tudo bem, mas você, quando ele vê que você
além de entregar o que ele pediu, você vai além, você pode mostrar novos caminhos, é uma das coisas que vai te garantir esse ganho. Eu vi uma pergunta aqui, eu vou aproveitar uma pergunta, porque ele está nessa linha aqui do início, né, de carreira e do projetista, que foi do Rodrigo, não, do Gustavo. Ele perguntou aqui quais são, dentro da sua experiência, né, como professor também, né, e como projetista, as principais objeções, não seriam objeções, mas dificuldades de quem entra nessa área, né? As principais barreiras, foi a pergunta aqui do Gustavo, eu vi aqui. Quais as principais barreiras para quem começa nessa área? Pelo que você avalia aí, você que dá aulas, você que lida com pessoas que estão iniciando. A barreira, ela passa primeiro por qualquer barreira de qualquer carreira. As pessoas preferem contratar quem tem experiência, e a pessoa só consegue experiência se for contratado para aquilo. É o dilema de sempre. Como conseguir experiência? E no cálculo estrutural, vai um pouquinho além, que as pessoas querem fechar negócio com quem ela tem confiabilidade. Já falei isso algumas vezes. Raramente o cara entra no Google, digita projeto estrutural, vê um escritório lá, olha, clica, compra e pronto, acabou. Não, ele pode até, o marketing digital, ele ajuda em via visibilidade do seu trabalho, mas via de regra, na maioria dos casos, o cara vai contratar alguém que ele foi recomendado. Então, por exemplo, eu faço alguns projetos de parede de concreto que o Danilo me indica para os clientes, indica a outros parceiros, mas quando o cara chega em mim, já tenho, olha, esse cara foi contratado, enfim, foi recomendado por fulano de tal. Então, as principais dificuldades é essa. Primeiro, se o cara chegou a orçar com você, é porque ele já tem alguma possibilidade. Então, a primeira é você chegar no cliente. Quem que é o seu cliente? Qual que é o seu avatar, né? Quem que é o cara e como você vai chegar nele? E descobrir com quem você está querendo conversar. E o segundo é esse de você adquirir experiência em projetos. Então, a primeira pergunta tanto nos dois, né? É ter parceiros. Tenha parceiros e os arquitetos são os nossos maiores parceiros. É isso. Porque o cara dificilmente ele contrata direto o projeto estrutural. Ele geralmente contrata o arquiteto, na verdade, né? E o arquiteto que indica para frente. São dois pontos que eu trato, quer dizer, que eu abordo lá no curso que eu lancei de negociação e marketing, né? Um dos pontos é parcerias. É essencial para qualquer profissão, especialmente quando você está iniciando. Aí você vai se vender, digamos assim, vender a sua imagem, a sua expertise para o parceiro. E no estabelecimento da parceria, né, parcerias que se complementam, quando chegar a indicação, então o cliente já vem recomendado, ele já vem com um olhar diferenciado para você, ele já vem assim, abraçando a confiança que o profissional que recomendou também passou para ele. Então você já vai com a chance a mais, com a probabilidade a mais de fechar negócio. Vai depender muito agora do seu jogo de cintura, de conseguir negociar, mas parceria é essencial, né? E construir também essa autoridade, essa imagem, a partir, né, das experiências que você for tendo e conseguindo executar de forma a contento para conseguir recomendações, aí você vai construindo essa imagem aí. Então, seria a primeira barreira, né? Depois que fez o primeiro, você está fazendo o primeiro, cara, seja o mais foda. Entregue além da caixinha. Seja aquele projeto que o cara olha e fala, pô, esse projeto, esse é do caramba, né? Aquele cara que... Sabe aquele projeto que enche o olho do cliente? Que você entrega segurança, confiabilidade, que você entrega economia e que você entrega uma apresentação do projeto que... Cara, puxa, que aquela de cair o queixo. Eu executo isso aqui, chega na obra, não precisa nem ligar pro cara. Tão bem detalhado que tá esse negócio, que assim, o cara parece que tá dentro da obra com o projeto dele. Então, quando você faz isso, o cara se apaixona pelo seu projeto e um cara... Quando o cara, a gente sempre fala isso, se o cara, quando ele volta no seu escritório, é porque o seu projeto foi top. Agora, quando o cara te indica, cara, é porque o seu projeto é aquele assim, muito acima da média. É isso que a gente quer. A gente quer que, além de fechar o primeiro, porque o seu arquiteto ou que um parceiro te indicou, que o cara vai te recomendar. Fala, faça com esse fulano aqui, que esse cara é top.
Pronto. Eu vi uma outra pergunta aqui, que foi o perigo de usar treliças para fim de diferente. Não, essa aqui, a gente vai fazer, Sibeli, mas mais na frente, que essa daqui já é bem específica. Foi uma outra aqui, dos primeiros, aqui, quais as informações eu preciso para começar um projeto estrutural? Essa daqui foi do Tiago Chacal, né? Ele perguntou aqui, quais as informações? O primeiro é o projeto arquitetônico, tá? Bem detalhado. Eu parto do meu projeto arquitetônico. Eu tenho que ter uma arquitetura detalhada, com corte, com não sei o quê. É o primeiro. O que mais? Aí vai entrar no dilema agora. Pode falar. A sondagem tem que ter. A sondagem. O Vinícius passou por aí. Sem sondagem, cara, é um médico recomendar um remédio, tratamento colesterol sem um exame de sangue. Nunca o médico vai fazer isso. Então, sondagem tem que ter, é essencial. Eu peço projeto de topografia, né? Um plano altimétrico, de preferências com uma visita no local da obra. Realmente ver o desafio de fundação no local. E se for algum lugar que eu esteja muito, por exemplo, em Manaus, eu não posso às vezes ir lá para ver o terreno. Eu peço fotos, vídeos bem documentados para eu ter uma noção exata, além do projeto plano altimétrico, para fazer isso. E eu solicito também, se não no começo, nesse processo, o projeto de instalações elétricas e hidráulicas, porque ele vai interferir diretamente no meu projeto também. A bendita compatibilidade, né? Compatibilização de projeto. E o cara tem que saber o sistema estrutural antes de fazer o projeto de instalações. Porque, por exemplo, se eu decidir por parede de concreto ou alvenaria estrutural, a hidráulica ele não pode embutir nas paredes, né? Então muda todo o trabalho do cara. Perfeito. Então, anotou aí, quem perguntou foi o Thiago, arquitetônico, sondagem e o topográfico plano altimétrico, né? Anota aí, porque aí são informações imprescindíveis. Isso consta tem esse... Sim, isso consta na minha proposta, viu, Gideon? Eu coloco na proposta obrigações do cliente. Fornecer projeto arquitetônico detalhado, projeto de instalações, projeto plano altimétrico e sondagem no terreno. Está ali como obrigações do cliente. Show. Plano altimétrico. Então, essas daí são as indicações. Em termos agora de capacitação desse profissional, a gente forma, por exemplo, né, na engenharia civil. E a gente tem diversas disciplinas, né? Resistência dos materiais, aí vem estruturas, concreto armado 1, 2, 3... Só que eu, por exemplo, eu não tive nenhuma disciplina na minha graduação de alvenaria estrutural que dirá de parede de concreto para o cálculo. Então a gente sai com uma base sobre cálculo e projeto estrutural para estruturas de concreto armado na grande maioria das universidades. E aí o que é que você recomenda para quem está se dedicando a essa carreira em termos de capacitação e formação? Cara, realmente é uma deficiência. E eu acho que uma das maiores deficiências, eu diria, inclusive na faculdade, é a falta de conexão do que está sendo ensinado em sala de aula com a prática. Então, a falta de conexão da teoria com a prática gera uma barreira no cara. E isso trava todo o processo dele. Se depois que você já tem a prática, estudar lá um livro lá do Susequinte, por exemplo, ou do Fusco, que são livros que o pessoal acha um pouco difícil de entender. Depois que aquilo já está encucado nessa cabeça, tudo aquilo faz muito mais sentido para você. Tanto que a gente, depois de muitos anos projetando, a gente pega aqueles mesmos livros e começa a olhar e fala, puxa, o difícil é esse processo. Então os caminhos seriam, primeiro, ter boas literaturas, sem dúvida. Os livros são insubstituíveis. Boas, porque eu diria assim, que a gente tem muita informação na internet, mas os livros têm algo que já foi comprovado, as pessoas já criticaram, já não sei o quê. Tem muitas dissertações, né? Dissertações e teses, dissertação de mestrado e tese de doutorado de boas universidades, que tem assim, uma leitura de referência bibliográfica muito bem feita e aprovada por bancas especializadas, né? E cursos. Eu faço ainda, eu fiz vários
cursos aplicados, né? O Léo já está até fazendo propaganda para mim do meu curso Master, O Master. que ele tem essa pegada. Estou falando no caso de estruturas, né? Que realmente esse curso a gente tem 790 alunos em 2 turmas. Ele está um sucesso porque a gente fez isso. É que eu tentei colocar sabe aquela angústia que eu tinha no começo de qual que é a angústia do cara que está começando? A primeira é essa, de como fechar projetos. Legal, isso não tem dúvida. Mas eu fechei. Tem gente que uma das barreiras dele fechar o primeiro é medo de pegar. Sabe aquela pessoa que tem medo de procurar emprego? O cara tem medo de procurar emprego e depois, quando acha, ele fala, e agora? O que eu faço? O cara tem medo de pegar o projeto, não sabe o que fazer. Ainda mais na engenharia, porque assim, enquanto a gente está estudando, então se errar, tá valendo. Aí quando forma que tira o CREA, aí o cara pensa assim, meu Deus, se eu fizer merda agora, eu tenho um CREA, eu vou responder. Aí tem muita gente que tem esse bloqueio, não só na área estrutural, mas em diversas áreas, que se esquiva de encarar um serviço depois... Travou aqui? Peraí que deu uma travada aqui, voltou, pronto. Então tem pessoas que têm esse bloqueio, que depois de formado se esquiva de pegar um serviço, mesmo tendo captado o cliente, com medo da execução do serviço, da entrega do serviço, né? Da responsabilidade que aquilo gera, né? Então tem esse bloqueio, mas continue. Então, e aí, como que eu ganho isso? Como que eu ganho essa confiança? A primeira coisa é fazendo, não tem jeito. Quanto mais vezes você faz. Não é que você vai fazer irresponsavelmente. É que você pode fazer com um mentor. Uma mentoria, e essa é uma das propostas do Master, para a gente acompanhar, não é uma mentoria individual ainda, mas de alguém olhar, ou uma equipe, ou um escritório, ou alguém olhar e olhar assim, cara, isso aqui faz sentido. Eu faço isso até hoje, viu, Gildel? Projetos nossos, às vezes, a gente estava fazendo edifício de 30 andares, com umas sapatas, com uma tensão superficial tinha ficado muito alta, umas sapatas muito pequenas. E a gente terminou o projeto, para um edifício de 30 andares, cargas de 2, 3 mil toneladas em sapata, em fundação direta. A gente queria que alguém mais experiente olhasse, a gente contratou um cara para isso, falou, cara, dá uma olhada nessa massa antes de ir para o cliente e verifique se, pela sua visão, isso está razoável. Não está, estava, tudo certo, tudo beleza, mas sabe aquela coisa, você vai para frente que está isso mesmo? Que esse medo de o que eu estou colocando é razoável? É tranquilo? É bom? Dá para melhorar? É essa concepção que eu fiz. Então, isso passa por esse processo de verificação de projeto ou de mentoria. Alguém mais experiente te ajudar nesse processo. Show. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Uma pergunta aqui do Thiago Chacal, de novo. Outra perguntinha. Ele disse, é verdade, aqui verdade ou mito aqui. É verdade que não podemos cortar ou remover paredes de residências em alvenaria estrutural ou parede de concreto? Em alvenaria estrutural, a carga não é linear, não é no pilar na viga, é no plano. A gente chama de placas e chapas essa teoria. Então, se a parede, ou se essa de alvenaria, né, ou de parede de concreto, se ela for estrutural, ela tem função de suportar a estrutura, não pode. A pergunta que eu te faria, eu posso cortar um pilar para passar um conduíte? Não posso, é a mesma coisa. Posso embutir dentro de um pilar um tubo de hidráulica, por exemplo? Qual que é o problema disso? E se der vazamento? Como que eu faço? Como que você dá manutenção em algum elemento que está bem suscetível a isso? Porque pode ter movimentação, pode ter... Travou aqui. Tá travando? Deu uma travadinha aqui, peraí, voltou. Sim. Tá. Então é essa a ideia. Não é verdade. Pode ser residência, pode ser prédio. Se a parede é estrutural, não posso cortar para dar manutenção. Show. O Matheus Leone passando aqui também, aí um outro grande amigo, especialista na área da patologia das construções. Passou aqui pela live. Tem uma outra pergunta aqui já do Diego. Eu vou fazer logo ela aqui. Como você considera que sua carreira, é uma pergunta para você diretamente, como sua carreira como professor lhe agrega em seu escritório de engenharia? Cara, eu vou te dizer que a somatória dos dois que me motivam mais pelo seguinte, eu estar no escritório todo dia fazendo projeto, fechando projeto, prospectando projetos, fazendo atendimento de obra, faz com que as minhas aulas sejam mais aplicadas.
sejam direto ao ponto. Eu estou falando a conexão, estou conversando com o cara aquilo que ele quer saber, que é aquilo que eu estou aprendendo aqui. E eu estar em sala de aula, fazendo mestrado, doutorado, especialização, produzindo artigos, ensinando, porque te ensinar faz com que você tenha que saber mais, teoricamente a fundo aquilo, faz com que os meus projetos estruturais sejam melhores. Então, isso é uma somatória. E eu vou te dizer além também. Estar em sala de aula, estar em conexão, eu diria que em torno de 50% dos meus projetos do escritório são de alunos ou ex-alunos, ou de lugares que eu fui dar palestra, ou de... E, às vezes você está num lugar que você não tem noção, chega na semana que vem, o cara fala, eu estava na sua palestra lá, não sei não, eu fui seu aluno, eu estou fazendo um projeto agora, o cara foi meu aluno aqui na Unicamp, e ele era dono de uma grande construtora lá em Osasco, então ele fechou um prédio de quase 20 andares esse mês. Então, essa conexão, né? Essas duas junções, para mim, assim, eu quero isso para a vida, né? Para a carreira toda. Esse ponto aí sou eu que vou trazer. Tem outras perguntas aqui, a gente está já caminhando já para o último quarto de hora aqui da live, mas um ponto que eu vejo que é dúvida de muita gente, precificação do projeto estrutural. O que é que você tem a dizer aí? O preço de projeto estrutural, eu vou até devolver depois, por exemplo, como que você define o valor da sua mão de obra, né? Nem da sua reforma. O projeto estrutural, para definir o preço, passa por algumas etapas. A primeira é entender quais são os seus custos. O meu custo de escritório aqui em Campinas não é o mesmo custo aí de Salvador, que não é o mesmo custo de quem está lá em Ribeirão Preto. Então, você tem um custo para manter a sua estrutura. Eu preciso ter escritório para fechar projeto estrutural? Não precisa. Você pode trabalhar em casa, de home office. Mas construtoras, em geral, elas preferem, né, as maiores, preferem que o cara tenha uma estrutura, porque o projeto estrutural não é só antes da obra. Eu preciso do projetista durante a obra, FCK vai vir abaixo, o cara vai errar a locação do pilar, a locação de uma estaca, e ele precisa de um suporte durante a obra e depois da obra. Então, o cara, teoricamente, ele tem uma estrutura, ele dá uma confiança do cara ter esse atendimento por todo esse tempo. Então, primeiro, seus custos. Quanto te custa para você naquela região? O segundo é complexidade. Então, são fatores para definir. Se eu estou fazendo uma casa quadradinha, simplesinha, que me exige pouca expertise para fazer aquilo, estou começando a carreira, consigo fazer, tranquilinho, mamão com açúcar, e eu faço com muita facilidade, é muito diferente se eu tiver uma laje em balanço de 12 metros com a piscina na ponta. Então, não dá para falar assim, uma casa de 100 metros é o mesmo preço sempre. Complexidade é o segundo, da arquitetura. O terceiro, nesse processo, é o sistema estrutural que vai ser aplicado, né? Então, o projeto passa por isso. Então, seus custos envolvem custo de escritório, custo de software, custo de equipe, custo enfim, de toda essa estrutura. Via de regra, para ajudar nesse processo, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa nacional de preços de projetos estruturais agora em janeiro, que é outra coisa. Os preços de residência nessa pesquisa variaram de R$ 4,00 por metro quadrado, que eu acho um absurdo, a R$ 30,00 por metro quadrado, que eu acho bem legal. E isso, para cada região, então, variou muito. E eu quis entender até para orientar as pessoas. Tem gente que eu vou falar de R$ 1. Esse cara eu excluí da pesquisa, porque acho que estou contando mentira. A gente precisa dar um tratamento. Mas muitos, assim, perto de R$ 4,00 e muitos perto de R$ 30,00. Outra coisa que é importante é a sua expertise. Eu acabei de dizer que o cliente recebe, ele quer mais do que o preço estrutural, ele quer o quanto você entrega de valor para ele. Então, o meu preço do projeto, eu sei o que eu entrego para o cliente, ele custa para o cliente mais do que ele custa normalmente. Mas muitos projetos nossos, a gente já comparou, já fez verificações, entregam 1 milhão de economia para o cara. Se ele pagou 100 mil no projeto, economia em relação a outro projeto que ele contrataria. Porque a gente entrega, foi uma das perguntas que fizeram, eu sempre considero efeito de segunda ordem nas minhas estruturas,
Depende, é o que está no cálculo, é segunda ordem local, segunda ordem global. Sim, se ela existe, eu tenho que considerar. E às vezes entender, por exemplo, o que é uma segunda ordem, por isso que a teoria, às vezes o cara, eu sou só da prática, eu gosto só da prática, eu vou usar treliça em tudo. Eu vou usar pilar de 12, porque lá está dizendo que eu não preciso respeitar isso. E quando você não aplicar a sua teoria corretamente, quando você entender o que está querendo dizer aqui naquela norma certinho, a norma vai ser a sua melhor aliada e não a sua inimiga, quanto muita gente tem. Então, a precificar passa por isso, entender seus custos, entender a complexidade, quanto tempo você vai precisar dedicar para isso, entender qual que é a média do seu mercado, porque as construtoras, em muitos lugares, orçam, eles dão só orçar com você sua mão de obra, e é R$500 a média do mercado. Você me cobrar 150, por mais que você vá me entregar um negócio bem feito, eu vou olhar assim e vou pensar, esse cara vai me deixar na mão. Então, preço muito baixo, inclusive pega mal, ele não te dá credibilidade. E se você cobrar 1.500, só se o cara te conhecer muito para te pagar 1.500. Então, você tem que entender também a realidade do mercado. Do mercado, perfeito. A diferença de custo e valor, é isso aí. Não difere também do que a gente, por exemplo, executa aqui para a reforma. Então, a gente vai avaliar, né, o custo para a execução do serviço, sei lá, vai demolir uma parede, vai remover, que é um negocinho que toma um tempo absurdo, remover revestimento cerâmico de banheiro e de cozinha. Quanto mais antigo, mais trabalho dá para remover. Então, mais tempo você gasta, né, do profissional. Então, os custos que estão agregados, a complexidade do serviço, os equipamentos que você vai ter que ter para executar, então, passa por isso aí. Em suma, não tem uma fórmula, não tem um valor que dê para tabelar, porque você tem que levar em consideração todos esses aspectos para poder aplicar um preço que seja justo e competitivo dentro do mercado que você está inserido. É isso? É uma das coisas que comentou aqui o Engenharias da Cidade, falando que o EAD, por exemplo, está queimando o preço dos engenheiros. Eu diria que se você souber a qualidade do serviço, é impossível o cara que está cobrando 3 vezes mais barato que você entregar a mesma qualidade. Você está entregando a expertise, está entregando valor. Se você consegue explicar isso para o seu cliente e ele consegue entender isso, o cara, eu já comentei isso, né? A diferença de preço de um Dolly para Coca-Cola. Isso é tudo refrigerante, mas um custa 3 ou 4 vezes o preço do outro. E a pessoa continua comprando o mais caro, porque ele entendeu. E a Coca-Cola não está preocupada se o Dolinho está vendendo mais barato. Nunca entendeu? vi reclamar. Para ele não faz diferença. Porque sabe que são coisas diferentes, não são coisas iguais, né? Perfeito. Aí tiveram algumas outras perguntas aqui. Uma outra que eu vou resgatar lá de cima é se vale a pena você tentar um estágio 0800 free no escritório de projetos para adquirir experiência. Você considera válido? Depende. Eu acho que assim, os escritórios, se você está entregando valor de verdade, eu, por exemplo, prefiro pagar. Mesmo, porque eu sei que às vezes o escritório vai pensar, pô, o cara vai vir aqui, tá me oferecendo para trabalhar de graça, porque ele está desesperado, precisando de alguma coisa. Se o cara tivesse realmente um valor grande, ele sabe o valor que tem, e o valor que eu estou falando não é experiência, eu não posso exigir experiência do estagiário. Quando você senta para entrevistar um cara, você vê o brilho no olho dele, fala, cara, esse cara, quando eu explicar para ele A, ele já vai entender A, B, C, D. Cara, esse cara tem um valor incrível. Quando eu entendo, ele tá ligado aqui, ele está fazendo essa conexão. Essa capacidade de aprendizado, de transformar e de entregar além do que você está pedindo para o estagiário, isso é o que todo empresário quer. Então, às vezes, depende da abordagem que você está fazendo. Fala, me contrata aí, você não precisa me pagar nada. Às vezes pega mais mal do que bem. Vou até comentar um negócio curioso. Tinha uma mãe de um menino desesperadamente me procurando, arruma estágio pro meu filho, que eu nem conhecia a mãe. Não tem nada, eu entendo assim, o desespero da mãe querer o melhor pro filho, mas isso não me pegou bem. Falei, por que o cara não vem me conversar comigo? Por que ele não senta comigo e vamos, Rangel? Tô formando, cara. Entendeu? Já deu uma impressão de, esse menino vai sentar aqui e não vai fazer nada. Às vezes, é só uma curiosidade, né? Às vezes, o que você está gerando e às vezes na rede social é um lugar que o pessoal está esquecendo disso. Quando a gente olha, às vezes, o que pessoa... Por exemplo, eu lancei um concurso do Auge.
O cara, como estágio, já está postando os negócios assim, de qualidade. Olha o que eu consigo fazer, olha que legal, olha que a gente está aprendendo, não sei o quê. Quando o cara entrar e ver a sua rede social, fala, poxa, esse moleque está interessado no negócio mesmo. Ele está buscando, está correndo atrás, está fazendo alguma coisa já, está gerando algum conteúdo de qualidade. Isso faz mais diferença do que promessas ou de, deixa que eu trabalho de graça para você, né? Pronto. Aí teve uma pergunta aqui do Ives Arruda. Qual a sua visão do BIM dentro do processo de elaboração do projeto estrutural? É assim, o BIM, você não tem opção mais. Primeiro, aceita que dói menos. Não tem conversa. O cara já chega para mim postar e fala, Angel, você trabalha com BIM? Se eu falar assim, não, eu entrego só um CADzinho 2D aqui, o cara nem conversa mais com você, não quer papo mais. Então, mas meu projeto é top. Eu entrego aquele projeto com todas as verificações em 2D, um CADzinho, mais ou menos. O cara não segue mais. Então, as consultoras, tá todo mundo, tá instalações em BIM, tá arquitetura em BIM, tá a galera inteira, todo o processo em BIM, e o calculista lá, bobão, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, assim como ficou aqueles que não usam software de projeto estrutural, o TQS, o EBERG, o CPCAD, enfim. Tem gente que ainda tem aí fazendo F2. Vai ficar para trás. Então, no começo dói mesmo. Qualquer adaptação de processo, esse processo de adaptação ele é um pouco complicado, mas depois o tempo que se ganha nisso é grande, né? Isso depende do nível de implementação do BIM para cada construtora. Perfeito. Até porque, né, com a utilização do BIM, hoje em dia se trabalha com BIM 4D, BIM 5D, então se trabalha orçamento, se trabalha planejamento, e aí dentro do planejamento vai para a compatibilização. Aí como é que faz para compatibilizar todas as outras disciplinas e não compatibiliza o estrutural, porque está em 2D, porque não está modelado, entendeu? Aí fica inviável, de fato. Não é eu futuro, vou dar um não. exemplo, Já é... vou dar um exemplo o Ailton está comentando aqui, desculpe te cortar. Eu estou no meu segundo estágio, não consegui estágio em concreto armado, mas estou especializando no TQS em casa. Eu tinha um colega, esse é amigo meu, ele trabalhava com instalações hidráulicas, mas, cara, ele era louco, estágio, né? Acho que no segundo ano da faculdade, entrou no escritório fazendo parte hidráulica. Era louco trabalhar com estruturas, mas não sabia como. Aí eu lancei um primeiro curso meu em janeiro do ano passado, um curso que eu fiz realmente com pedido de férias, eu nem tinha tão bem estruturado como é o Master hoje. E ele fez... acho que o Hands-On, se eu não me engano, foi o TQS Hands-On que eu participei. Foi 4 lives. Isso, era o Caio. O Caio estava naquela turma. Foi aquele lá mesmo. Aí, cara, ele fez o curso, ele viu uma vaga no escritório aqui em Vinhedo, escritório grande até, ele chegou lá, não sabia nada, segundo, terceiro ano da faculdade. Aí tá no currículo lá, eu fiz o curso online do professor Rangel de TQS. O cara olhou assim. Esses dias eu fiz uma live com esse cara da RM+. Ele até participou da live e comentou, fez o curso do Rangel, tem 50%, meio caminho andado para entrar no escritório. Porque não é por ser o professor Rangel, não vou nem jogar um mérito nisso. Eu falo, o cara, nas férias dele, em janeiro, correu atrás de um curso online, ele entendeu o que é TQS, entendeu o que é estrutura. Quando eu contratar esse cara, os desafios que eu tenho para ele são outros. Não é mais de ensinar comandinho de um programinha. É entender tudo isso, esse conhecimento que ele já tem, de análise, de não sei o quê, e aplicar isso dentro do meu escritório. Então, esse é um dos diferenciais. Você realmente está conseguindo e está usando esse tempo da quarentena para isso, está correndo atrás, tem conteúdo disponíveis, né? Pronto, a gente está a 5 minutos aqui de encerrar a live. Ixi. A gente tem ainda algumas perguntas aqui, mas teve uma que ficou para trás aqui, que foi interessante. Você falou de investimento na carreira para quem vai cursar, você falou em bibliografia, e teve uma pergunta aqui que foi sobre recomendação de bibliografia para a área de projeto estrutural. Bom, eu gosto de várias, né? Eu gosto eu vou fazer também, eu estou devendo um post disso. Os 5 melhores livros que eu acho dessa área. Eu gosto do livro do Alio Kimura, que é Informática Aplicada a Projetos Estruturais. Eu gosto do livro... eu tenho alguns aqui, inclusive, na gaveta, mas o tempo está curto. Eu gosto do livro de Projeto de Detalhamento de Estruturas Usuais em Concreto Armado, do Schuss, aqui... Sim. Eu gosto do livro da UFSCar, né?
ele é bem simples, bem didático. Eu gosto muito dos livros do Susequinde para análise. Eu gosto do livro do Ibracon sobre pilares, né? Que é esse do Ibracon está em promoção, inclusive, um livrão assim, comentários da NBR 618 com exercícios práticos aplicados sobre estruturas. Então tem vários livros legais. Concreto Armado Eu Te Amo é um livro legal para você ler no começo da graduação. Depois que você formou e quer se especializar, é um leitinho, digamos assim. A intenção, inclusive, do autor não é te dar aquele conteúdo denso de verdade. É para você entender alguns conceitos de uma forma um pouco mais simples. Eu até tenho ele. Tenho ele aqui. Depois que você está fazendo... Não é um livro, é um livro que às vezes o cara se apaixona por concreto olhando para ele. Então isso tem esse mérito, né? Mas não é aquele livro denso do ponto de vista de conteúdo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. 4 minutos. Uma pergunta aqui, porque já perguntaram as 3 aqui de estrutura metálica. Eu não vou perguntar particularidade não, mas teve uma do Germano aqui, ó. Rangel, por que até hoje não emplacou a construção em estrutura de aço no Brasil, já que em alguns países há mais de 50 anos isso já é utilizado? Qual a sua opinião aí? Cultura, né? Não tem melhor sistema estrutural. Se você for, por exemplo, para a Alemanha, parede concreta arrebentando lá, não é nem metálica mais. Se você for para os Estados Unidos, o pré-fabricado arrebenta. Primeiro que assim, a estrutura metálica ela tem uma característica de baixa ductilidade. Para a nossa cultura, a gente olha, ela não fissura, ela não mostra que está colapsando. Isso é uma das dificuldades. Segundo, exige-se qualidade. Assim, o cara tem que montar milimetricamente correto e tem que ser bem feito. A gente, às vezes, até quando quer fazer isso, faz com um serralheiro que não tem um conhecimento. Exato. Vai desprezando o serralheiro. Ele pode trabalhar em conjunto com um projeto bem feito. Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo. Que é uma especialização de mão de obra, né? Bem mais estrutura metálica não é melhor do que outros sistemas, assim como o concreto não é melhor do que outros. É que tem projetos que fazem mais sentido. Por isso que no Brasil tem crescido mais a estrutura mista de aço e concreto. Então, se você for em São Paulo, a gente tem vários edifícios do pilar misto. É o concreto trabalhando junto com aço, você usar o melhor de cada um deles. O que de melhor? Ao invés de eu ter aqueles pilares gigantes de 1,5 m, eu posso ter pilares mistos com a mesma resistência à compressão de 80 centímetros, de 60, né? Com uma esbeltez melhor. Pronto. Então, eu acho que não dá mais pra gente responder aqui não, Rangel, porque estou de olho no relógio aqui, o Instagram vai enxotar a gente dentro de pouquinho tempo. Mas de antemão aqui, ó, quem gostou, galera, agora é a hora. Vou até suspender aqui os comentários, desativar, para vocês tirarem um print meu e do Rangel aqui e postarem nos seus stories aí, marcando a gente. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vai ficar 24 horas aqui no meu perfil, salva essa live. Então vocês viram aí ao longo da live que foi muito conteúdo e um direcionamento para quem pensa em trabalhar nessa área. E eu vou deixar também durante um tempo lá no canal do YouTube. Então quem quiser acessar, depois dá uma passada lá no meu perfil, na bio, que vai ter um link para o grupo do Telegram, onde eu posto lá e fica lá durante algum tempo. E depois dá uma passada lá no perfil do professor Rangel, para ver, ele vai postar lá, vai fazer o post sobre sugestão de bibliografia, não tem ainda a data definida, mas acompanha aí, que vai sair. E tem muito conteúdo sobre projeto estrutural. Quem não seguiu o professor Rangel, não pode ficar sem seguir. Então, bate um print aí, depois marca a gente. Rangel, palavras finais aí contigo agora. Obrigado, Gideon, obrigado pelo papo. Realmente, se deixar aqui, a gente fica a tarde inteira conversando sobre isso, porque é aquela coisa, sabe? Escolha, experimente o projeto estrutural. Às vezes não é algo que você gosta, tudo bem, mas conheça, saiba do que se trata, ou se você se apaixone por algo. E, cara, aí é sucesso, com certeza. Então, muito obrigado, Rangel, mais uma vez. Foi sensacional, né? Melhor fim de tarde aqui no sábado, com esse conteúdo aí. Certeza que vai ajudar muita gente, viu? Obrigado, valeu, galera. Vamos encerrando por aqui, meu povo, e a gente se vê segunda-feira, a partir de segunda aí nas lives, no meu perfil, no do Rangel também, que ele tá em maratona de lives aí. A gente vai se falando. Valeu. Forte abraço aí, fui.